Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos entrar na aula de núcleo celular. Então, vamos começar a nossa aula. Galera, inicialmente, nós temos que entender que quando eu falo em núcleo, eu estou falando em célula eucariota. Mas como é que originou este núcleo? Observamos. Nós temos aqui uma célula procariota ancestral, que contém membrana plasmática, ribossomos aderidos a ela e também DNA. Ao longo da evolução, essa membrana plasmática ela sofre uma invaginação, formando, afinal, uma membrana ao redor deste DNA e o retículo endoplasmático rugoso. Então, esta membrana é denominada carioteca, formando assim o núcleo. Vamos ver melhor este desenho aumentado. Então, só fechando. O núcleo, ele se origina da invaginação da membrana plasmática de uma célula procariota ancestral, se transformando numa célula eucariota ancestral. Então, este núcleo é formado de um envelope nuclear composto de membrana nuclear externa, membrana nuclear interna e um espaço perinuclear, ou seja, entre as membranas. Além disso, essa membrana é interrompida por poros nucleares. E dentro deste núcleo, abaixo da membrana interna, tem uma rede de fibras denominada lâmina nuclear. Observando uma seção transversal de um núcleo, você nota então que ele é composto de fora para dentro, membrana externa, em amarelo, membrana interna, em verde, a cromatina, que são os filamentos de DNA, uma região bastante escurecida, chamada nucleolo. E abaixo dessa membrana interna, temos a lâmina nuclear. Bom, o envoltório nuclear é formado pela membrana externa, membrana interna, o espaço perinuclear. Ele é responsável por dar forma a este núcleo, tá? Bem, observe que abaixo da membrana interna desse envoltório, nós temos, então, a lâmina nuclear. Vamos dar uma olhada. Antes, o que a gente observou? Nós temos aqui a membrana externa e a membrana interna desse envoltório, e o espaço entre elas. A membrana externa está voltada para o citoplasma. A membrana interna está voltada para o núcleo. No espaço interrompido, nós temos os poros, também denominado complexo de poros. Ele é formado, voltado para o citoplasma, por um anel citoplasmático contendo seus filamentos. Um canal central e, voltado para dentro, um anel nuclear, filamentos nucleares e uma cesta de basquete. Você observa que, a partir deste canal central, ocorre o transporte de substâncias do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Note aqui embaixo, nós estamos vendo esta membrana externa, membrana interna, e aqui, olha, um complexo de poro. Ok? Bem, vimos que
Abaixo da membrana interna do complexo de poro, nós temos uma rede de fibras, denominado lâmina nuclear. Quais são as funções? Dar suporte a este envoltório, formado por as duas membranas, e interagir com os filamentos de DNA, que são denominados de cromatina, no interior do núcleo. Então, essa lâmina determina o posicionamento desses filamentos de DNA. Bem, vamos começar a entender. Eu tenho aqui um filamento de DNA. Nós já estudamos, este filamento é formado por uma dupla hélice, certo? E cada filamento é formado por unidades antiparalelas e semiconservativas. Só que esse filamento de DNA é muito fino. Ele não cabe, galera, dentro desse núcleo aqui. O que vai acontecer com esse filamento de DNA? Ele vai ser encurtado. Note agora que este filamento de DNA, ele começa a dar voltas num conjunto de proteínas chamadas histonas. Neste momento, desse filamento dá voltas nessas proteínas, e deixa de se chamar DNA, passa a se chamar cromatina. A cromatina é o filamento de DNA, porém mais grosso, em função da sua união com as proteínas. E este filamento chamado cromatina, ele pode engrossar ainda um pouco mais, passa a se chamar cromossomo. Então, cromossomo e cromatina é o mesmo filamento, ou seja, o DNA associado às histonas. O que diferencia é o grau de condensação. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho que quando o filamento está na forma de cromossomo, a célula está entrando em divisão celular. Quando o filamento está na forma de cromatina, a célula está em intérfase. Então, vimos que cromatina e cromossomo representam o mesmo aspecto. Aqui nós estamos mostrando uma célula, ela está em intérfase, ou seja, essa célula não está se dividindo, e note que aqui no núcleo dela a gente não consegue ver os filamentos, né? Por quê? Porque eles estão muito finos. E à medida que essa célula entra em divisão celular, que é a matéria da próxima aula, que se divide em fases, olha, prófase, metáfase, anáfase, telófase, note que você já começa a observar os cromossomos. Por quê? Porque aqui eles já estão mais condensados. Então, a gente descobre que quanto mais condensado tiver o filamento, mais ele fica nítido. Okay? Então, vamos começar a entender. Depois voltamos. Eu tenho aqui, olha, um filamento de DNA de dupla hélice. A espessura dele, galera, é 2 nanômetros. Então, a célula precisa engrossar e encurtar. Note que este filamento agora, ele vai dar 2 voltas numa estrutura central. Já vai passar a ter 11 nanômetros. Esse é o primeiro grau de condensação do DNA. Eu vou voltar agora para mostrar para você esse primeiro grau de condensação. Vamos voltar. Observe, eu tenho aqui um filamento de DNA dando 2 voltas neste centro, nesse núcleo de proteínas. Então, vamos pegar agora e vamos cortar esse DNA de ligação. Então, eu cortei aqui, olha, para te mostrar essas estruturas separadas. Então, cada 2 voltas do DNA neste núcleo de proteínas, nós damos o nome de nucleossomo.
Então, agora, esse DNA não tem mais 2 nanômetros, ele passa a ter 11 nanômetros. Vamos separar para ver o que é este nucleossomo? Este nucleossomo é formado, então, pelas 2 voltas do DNA e um núcleo de 8 proteínas chamadas histonas. Quais são elas? 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4. 8 proteínas. Esse conjunto de 8 proteínas, mais esse pedaço do DNA que deu 2 voltas nesse núcleo, damos o nome de nucleossomo. A gente observa aqui, ó, esse filamento de 2 nanômetros, quando ele passa a dar as voltas neste núcleo de histonas, ele passa a ter 11 nanômetros. Ele passa a se chamar cromatina colar de pontas. Agora, essa cromatina, ela vai fazendo zigue-zague nela mesma, aumentando, então, a espessura de 11 para 30 nanômetros. E ela deixa de se chamar colar de pontas, passa a se chamar fibra cromatina. Mas agora, esta fibra, ela engrossa mais ainda, formando alças. Então, ela passa a ter 300 nanômetros. 300 nanômetros empacota a 700 nanômetros e, enfim, chega a empacotar esse filamento em 1.400 nanômetros. Agora, quando ele chega em 1.400 nanômetros, ele deixa de chamar cromatina e passa a se chamar cromossomo. Okay? A gente tem aqui, olha, uma fotolitografia eletrônica mostrando para vocês um colar de contas, com vários nucleossomos de 11 nanômetros. Já aqui, esse colar de contas, ele já engrossou em zigue-zague e se tornou uma fibra de 30 nanômetros. Observe como está engrossando. Então, quando eu vejo um núcleo em interfase, eu posso ver no seu interior, além do nucleolo, a cromatina. Note que esse filamento de DNA, ora ele está mais claro, ora ele está mais escuro. Vamos nos lembrar que quanto mais escuro é o filamento de cromatina, mais engrossado ele é. Quando esse filamento de cromatina está fino, eu dou o nome de eukromatina. Quando esse filamento está bastante engrossado, eu dou o nome de heterocromatina. Vamos ver. E olha, uma cromatina, um DNA, contém regiões de 30 nanômetros e contém regiões com mais de 30 nanômetros. Esta região mais fina, que é a eukromatina, é formada, ela contém genes ativos, ou seja, genes que vão estar produzindo proteínas. Já as regiões muito encorpadas são regiões de heterocromatina, são regiões que não têm genes ativos, eles estão inativos. E, por fim, vamos voltar, olha, esta cromatina que você está vendo, ela tem então, região de eucromatina e região de heterocromatina. Essas regiões de heterocromatina são formadas pelo centrômero e pelos telômeros nas extremidades. O que vamos fazer agora? Nós vamos encurtar e engrossar essa fita para 1.400 nanômetros. Então, nós vamos ter um cromossomo. Note aqui, olha, tem um estrangulamento, que chamamos de constrição primária, que contém o centrômero. Este centrômero está unindo 2 DNAs. Lembra que esse cromossomo está duplicado. Ele tem 2 fitas de DNA. E este centrômero separa as fitas do DNA em braços.
Então, tem braço para cima do centrômero, é o telômero superior, braço abaixo do centrômero até o telômero inferior. Além do centrômero, dos braços, alguns cromossomos contêm constrição secundária, que vamos ver daqui a pouquinho. Então, o que é formado um cromossomo? Observe. Um cromossomo é formado por regiões de heterocromatina, que são o centrômero e os telômeros. Então, este cromossomo aqui tem um centrômero e 4 telômeros. E pelas regiões de encromatinas. Os geneticistas podem estudar o cariótipo de uma espécie, ou seja, todas as características que os cromossomos daquela espécie têm. Então, aqui, olha, uma das maneiras de estudar os cromossomos da espécie humana é através de um cariograma. O que é isso? Uma fotografia dos cromossomos. Esses cromossomos estão em dose dupla. Por quê? Porque esta célula veio da união de um óvulo com um espermatozoide. Então, nossas células humanas, nós temos sempre o cromossomo número 1 que eu recebi do óvulo da mãe, com o cromossomo número 1 que eu recebi do espermatozoide do meu pai. Então, na verdade, o nosso cariograma é formado por 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos no total. Só que os primeiros 22 pares, tanto na célula do homem como na célula da mulher, porque eles contêm genes que vão produzir proteínas tanto no corpo do menino quanto no corpo da menina. Então, a gente fala que esses primeiros 22 pares de cromossomos são chamados autossomos. O que diferencia a célula da menina, a célula do menino da espécie humana, é o par sexual. Aqui no caso, estou dando exemplo de um cariograma do homem, que ele tem o par sexual XY. O cromossomo X, que ele herdou do óvulo da mãe, o cromossomo Y, que ele herdou do espermatozoide do pai. Vocês, rapazes, em todas as células do seu corpo, vocês têm 22 pares de cromossomos autossomos e um par sexual XY. Nós, meninas, temos os 22 pares de cromossomos autossomos, igual aos rapazes, porém o nosso par é XX. Nós recebemos 2 cromossomos X. Também pode ser estudado os cromossomos pelo ideograma. O ideograma é um esquema montado com todos os tipos de cromossomos da espécie humana. Nós temos 23 tipos, porque são 23 pares. Então, aqui você observa que eles fizeram uma linha tracejada mostrando o posicionamento dos centrômeros, certo? Do cromossomo tipo 1 até o cromossomo tipo 22, tanto o cromossomo X como o cromossomo Y. Você nota que, dependendo do posicionamento deste centrômero, este cromossomo recebe um nome. Quando o centrômero está no meio do cromossomo, ele divide os braços superior e inferior do mesmo tamanho. Então, eu chamo de cromossomo metacêntrico, como o cromossomo número 1, por exemplo. Já existem cromossomos que o centrômero já está mais acima, não no meio, dividindo esse cromossomo em braço superior um pouco menor do que o inferior. Então, é um cromossomo submetacêntrico, como, por exemplo, o cromossomo 12. Já o terceiro tipo, você nota que o centrômero está quase no ápice do cromossomo, de forma que
Este cromossomo tem braços inferiores muito maiores que os superiores. Nós temos na nossa espécie esse cromossomo chamado acrocêntrico. Quais são eles? O 13, o 14, o 15, o 21 e o 22. Porém, na nossa espécie, nós não temos o telocêntrico. Aquele cromossomo, o centrômero está no ápice e ele só tem um braço. Além disso, você nota que esse cromossomo é formado por bandas, algumas escuras, outras claras. As bandas escuras foram coradas por um corante chamado de Enza, isso que chama banda G. Quando a banda está muito escura, é porque essa região, filamento de DNA, tem áreas com muita adenina ligada na timina. São áreas pobres em genes, são áreas mais engrossadas, por isso que são mais escuras. Porém, regiões mais claras, bandas mais claras, têm genes ativos, porque tem uma grande concentração de ligação de citosina com guanina. Para terminar, a gente tem que falar do nucleolo. O nucleolo é essa região dentro do núcleo que é formado por todas as áreas, por todos os ápices dos cromossomos 13, 14, 15, 21, 22. Essa região, vou voltar no desenho aqui, olha. Essa região, braço muito curto, né? Formam todas essas regiões aqui de braços curtos, estão formando o nucleolo. Okay? E quais são os genes que tem ali? Os genes que vão sintetizar RNA ribossômico, ou seja, é através deste local que se formam os ribossomos. Se a gente já estudou ribossomo e produz proteína, células que estão no momento de uma grande produção de proteína vai ter nucleolo bastante desenvolvido, certo? Agora, células que estão com baixa produção de proteína, praticamente o nucleolo ele fica inexistente. E por quê? Porque depende da função da célula. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou parar o compartilhamento desta aula. Eu desejo a vocês uma ótima semana, que vocês consigam estudar, vejam essa aula várias vezes. Eu vou deixar o estudo dirigido dessa aula no SIGA para vocês fazerem ao longo da semana. E na nossa próxima aula síncrona, em dezembro, a gente tira as dúvidas. Tá bom? Tudo de bom, uma excelente semana para vocês. Um abraço, pessoal.